Vou falar um pouquinho, só para entendermos. A primeira coisa é saber para quem eles estão falando. Estou falando dos profetas menores. Amós é bem antes que Ezequiel e Jeremias. Neste intervalo já nasce Daniel. Escuta o que Deus fala para esse povo e para nós. Estou falando da queda de Israel e de Judá. Então vamos ver em Jeremias 7, do 1 até ao 19. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Dirijam a sua conduta e as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente dirigirem as suas condutas e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, e cometer adultérios, e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, ou igreja, que leva o meu nome, e dizem: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas estas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, se vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a esse templo que leve o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, nem interceda por ele,
junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha e os pais acendem fogo. As mulheres preparam a massa a fazerem bolo para a rainha dos céus. Além disso, derramos oferta a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Então aqui nós estamos vendo para quem os profetas menores estão falando. Para qual povo? Eles estão falando para aquele povo. Estão falando ainda antes de Nabucodonosor vir a levar o povo cativo. Então, é uma profecia que serviu para eles e serve para nós nesse dia. Mas nós temos que entender bem para quem eles falam. Eles não estão falando lá para a época de Mateus, Marcos, Lucas, João, do Novo Testamento. E nem porque às vezes a gente faz uma confusão. Como os profetas menores estão lá na frente de Salmos, a gente está pensando que eles falaram depois de Daniel, porque eles vêm depois de Jeremias e depois de Daniel. Quer dizer, então, não, eles não estão falando lá, não. É porque na divisão da Bíblia que eles levaram esse livro para lá. Mas eles estão falando aqui, antes mesmo de Jeremias. Bem antes de Jeremias, bem antes de Jeremias é que eles estão falando isso, o que eles falaram, aquele povo. Quer dizer, então nós temos que trazer para os nossos dias, mas sabendo que eles eram um povo rebelde, um povo que não respeitava a Deus, foi o que nós lemos, né? Eles faziam oferenda a Deus, eles iam até ao templo, que é nós indo para a igreja hoje. Eles iam no templo, só que eles não iam com o coração aberto. Eles chegavam lá, entravam, e quando chegavam em casa, eles vinham fazer o que eu falei. Os meninos apanhavam lenha, o pai acendia fogo, a mãe fazia as coisas para a rainha dos céus. Quer dizer, entendeu? Então, hoje nós temos que ver e olhar para dentro de nós, para ver se a nossa ida na igreja não está sendo de qualquer jeito, se essa palavra realmente não está sendo para a gente. Será que esse governo que está aí, eles não está aí por causa, não é um Nabucodonosor que está aqui no nosso meio, nos colocando cativo por algum momento? Então temos que pensar bem para podermos estudar a Bíblia melhor. Já Abacuque, está lá atrás, né? Está bem depois, diz que Jerusalém será sitiada por Nabucodonosor. Quer dizer, quem está trazendo essa profecia de Jerusalém ser sitiada é Abacuque. Então está em Abacuque 1, de 1 a 7. Então podemos pensar assim, Deus está trazendo uma nação pior do que eles, por não se arrependerem, entendeu? Ah, mas o nosso governo está ruim. Mas será que nós não estamos precisando de arrependimento? Não é nós, a culpa não está sendo nossa? Então vamos ler Abacuque 1, de 1 a 7. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim.
a luta e o conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nações cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem, uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Olha, eles que criam a sua própria justiça, está no versículo 7, e promove a sua própria honra. Eles nem acreditavam em Deus, um povo que nem acreditava, um povo pior do que o povo de Judá e de Jerusalém. Deus está trazendo para prejudicar o seu povo. Quer dizer, então, nós temos que pensar muito bem, nós temos que ver em que estamos errando, porque a gente não vê a igreja evangelizando, a igreja vivendo evangelismo. Nós estamos vendo muitas festas por aí, muitas festas. Outro dia eu fui no centro de Campo Grande passear, fui fazer buscar um resultado de um exame, e voltei falando que a gente não vê ninguém na rua. A gente não tem ninguém na rua evangelizando, a gente não vê ninguém evangelizando. Quer dizer, então, estou começando por mim também, tá? Não estou falando só dos outros, não. A gente não vê ninguém, vê aquela multidão andando de um lado para o outro e ninguém evangeliza. Quer dizer, mesmo que tenha 7.000 que não se dobraram o joelho, mas a gente não está vendo ainda por aí. Quer dizer, é isso que nós podemos pensar. Por que nossos governantes estão trabalhando tão para o lado errado da igreja, errado com a Bíblia? Por quê? Porque Nabucodonosor também não era um povo que ia seguir a Bíblia. Ele ia levar cativo ao ponto e ao modo dele. Se a gente ver lá na frente, lá já quando o Ciro, né, ele vai e resgata o povo, aí começa a construir, aí dali para lá começa a construção do templo. Quando estão construindo o templo, tem pessoas lá em Judá, em Jerusalém, que são de outros povos, porque o que Nabucodonosor fazia? Ele pegava pessoas de outros lugares, de outros países, que não tinha nada a ver com Judá e Jerusalém, e colocava ali para misturar o povo, para fazer aquele povo misto. Como nós podemos falar um povo brasileiro, né? Que a gente fala muito que o povo brasileiro é um povo misto, né? Vem de tudo quanto é lugar, tem gente de tudo quanto é lugar aqui. E ele fazia isso. Então, quando ele fosse chegar o povo de volta, eles iam ter um trabalho para tirar aquele povo do meio deles. Então, Nabucodonosor fez tudo já planejado ao modo dele, mas Deus permitiu, como permitiu do diabo tocar na vida de Jó, mas não o matar, mas deixou. Então, é isso que eu queria deixar hoje, nessa pequena mensagem lida. Então, que Deus nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, né? E que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para que a gente compreenda melhor a palavra de Deus. E eu digo a você que está começando agora no Evangelho, ou não, ou que está mais tempo, compra uma Bíblia em ordem cronológica, porque ela vai te ajudar a colocar os textos nos seus lugares.
Então você vai ler ela já do modo mais fácil, porque você não vai ver os profetas menores lá atrás. Você vai levar a sua Bíblia, essa tua Bíblia que você tem aí, para a igreja, porque não dá para você ler na igreja com a Bíblia em ordem cronológica. Então você tem que só ler essa Bíblia em casa, mas ela vai te ajudar muito. Ajuda muito, porque você vai entender a Bíblia, você não vai entender igual, às vezes tu compra um livro para entender o que uma pessoa está te falando, você vai entender a própria Bíblia. A Bíblia vai te ajudar a entender ela, quando você lê ela em ordem cronológica. Então um abraço a todos, ficam com Deus.